Vamos à análise, convidámos para este jornal de sábado João Maria Junet e Paulo Baldaia. Boa noite aos dois, bem-vindo. Paulo e João, já vamos analisar as muitas propostas que pôs em cima da mesa André Ventura, mas deixa-me perguntar-vos a vocês o seguinte. Uma das partes em que ele mostrou, André Ventura, mais crispação, foram várias, na entrevista com a Nelma, foi quando a Nelma chama ao Chega, ele, extremista de direita. Ele não gostou de todo, não se considera extremista de direita. Não, ele não coloca, não chega. Não, ele na verdade, ele nunca se considerou, ou nunca considerou o Chega um partido de extrema-direita. Ele está numa família de extrema-direita na Europa, sobre isso não há dúvida nenhuma. Ou aquilo que ele defende é de um partido de extrema-direita, só que ele não quer ser chamado assim. Exatamente porque pretende que o Chega seja visto com toda a normalidade como um partido que pode ascender ao poder e, portanto, não lhe dá jeito esse tipo de classificação. Mas quando olhamos para aquilo que é a política portuguesa, claramente o Chega, pelas propostas que tem, pelo discurso do seu líder, é claramente um partido de extrema-direita. Sobre isso não há rigorosamente dúvida nenhuma, embora André Ventura, que gosta, e na entrevista à Nelma várias vezes disse, eu sei que há muitos portugueses que não gostam disto ou daquilo, ou partidos, ou pessoas, ou jornalistas, etc., que não gostam de determinadas coisas. Nós também sabemos que André Ventura não gosta que se chame ao Chega um partido de extrema-direita e que se diga que o seu líder, André Ventura, tem muitas vezes um discurso xenófobo e racista, mas a verdade é que tem. João, um discurso com duas áreas perfeitamente distintas. Eu queria perceber qual delas, na tua opinião, era aquela que tu, entre aspas, considerarias mais válida. Desde um discurso populista, com a apresentação habitualmente utilizado por André Ventura, com variedíssimas, já vamos, tentativas de solução para um conjunto de situações viáveis ou não viáveis, e depois o outro lado, que é o lado moderado, que ele hoje aparece com alguma moderação, a não querer falar da castração, a não querer falar em relação à imigração, um discurso não muito anti-imigração, uma imigração legal, como ele chama, entre outras coisas. De que lado é que está o Chega e de que lado está André Ventura? Afinal de contas, é um partido de protesto para continuar ou ele começa-lhe a cheirar ao poder do governo? É impossível saber de que lado é que está André Ventura, porque André Ventura não tem uma convicção no corpo. Como o Paulo dizia bem, o Chega está numa família europeia de extrema-direita, para a qual Ventura voa para fazer discursos na Bélgica a dizer que há bairros portugueses em que já só há lei Sharia islâmica. Eu gostava que ele me levasse a um, que eu nunca vi nenhum. Mas ele, enquanto escreveu no Correio da Manhã de 2016 a 2018, que eu tenha conseguido ver para me preparar para vir para aqui, pelo menos 3 vezes chamou a Marine Le Pen uma pessoa de extrema-direita e, cito o André Ventura no Correio da Manhã, uma ameaça à União Europeia. Estamos a falar do mesmo André Ventura, que já fez várias vezes campanha com Marine Le Pen para as legislativas, para as presidenciais, e que a teve cá, num dia reuniu com ela e fizeram a tal conversa da Europa das Nações e que uns não devem pagar por outros e tudo mais. No dia seguinte, André Ventura estava a dizer que era a Europa que devia pagar um aumento das pensões em Portugal. Portanto, André Ventura não é nada. É uma coisa, um dia uma coisa, outro dia outra. A coisa da castração química, outro ótimo exemplo. André Ventura tem uma tese de doutoramento interessantíssima sobre os erros da justiça punitiva e o facto dela não resultar e de ter uma componente islamofóbica na maneira como funciona no Ocidente desde o 11 de setembro. Por outro lado, o André Ventura de agora tem uma conversa islamofóbica constante. Temos um deputado do Chega constantemente a tirar fotografias a imigrantes da Índia, do Paquistão, em Lisboa, e a dizer que é uma invasão constantemente. A conversa da castração química. Mas ainda hoje, no discurso que fez na convenção, André Ventura referiu-se a esses imigrantes, os do Indostão, como sendo imigrantes que vêm para Portugal obrigar as nossas mulheres a usar burca. Isto foi dito hoje. Portanto, facilmente lhe foge o pé para aquilo que ele verdadeiramente acha que é a imigração. É o mesmo André Ventura que em 2015 escrevia no Correio da Manhã que era um horror o que estava a acontecer no Mediterrâneo e que a Europa devia receber mais refugiados para depois andar a fazer campanha para as presidenciais com Matteo Salvini, que é um dos culpados em Itália pelo horror do que acontece no Mediterrâneo. Não dá para saber em que lado é que ele está nunca. Eu prometo que já vamos às várias áreas que hoje tentou André Ventura apresentar como soluções para o país, mas deixa-me entrar ainda por uma parte da entrevista que a Nelma faz, em que a altura lhe pergunta então, e quem é que convidou? Vai apresentar grandes figuras ligadas a partidos de direita que acabam por ir para o Chega, acabaram por se apaixonar pelo projeto Chega. Vai ver, vamos, diz André Ventura, e vai ficar tudo muito supremo, mas eu não convidei ninguém. Portanto, foram as pessoas que se ofereceram. Que pessoas são essas que não ficou muito claro? Quem é
que se ofereceu a Chega? Não sei, são certamente excelentes quadros, tal como os 19 vereadores que o Chega elegeu nas últimas autárquicas, dos quais sobram 10, porque 9 já se desfiliaram do Chega por arrufos vários com o partido, ou eventualmente aquele militante do Chega em Braga que foi acusado de tráfico de armas e de droga, ou aquele no Alentejo que tentou matar uma pessoa num carro. Se calhar são pessoas desse gabarito que também ele até encontrado com cartões de militante do PSD ou do CDS e arregimentou, porque não vejo nem primeiras, nem... Aliás, eu acho isto ótimo, que se filme uma convenção do Chega. Também gostava que se falasse um bocadinho do jornal oficial do Chega e das pessoas que lá escrevem a dizer que a entrada das mulheres no mercado de trabalho é que causa a crise da habitação. Coisas dessas que nós, se calhar, devíamos prestar mais atenção, que já a primeira linha são estes senhores que só falta prometerem alcatifar o país e um Ferrari a cada português, como o Manuel João Vieira. Mas, para além de prometerem mundos e fundos sem capacidade, ainda têm como segundas linhas estas pessoas que têm estas ideias absurdas. Portanto, gosto do foco. Há uma coisa gira, um fenómeno giro nos Estados Unidos. Quanto mais tempo Trump tem disposição televisiva, mais desce nas sondagens. Eu espero que os portugueses tenham uma reação igual a isto, porque isto é um circo de horrores. Eu ia perguntar-vos, não fugindo, Paulo, a tua sim, resposta... mas isso só para dizer quem são as duas pessoas. É o Henrique Freitas, porque é do Henrique Freitas e é o coronel Simões de Melo, da Iniciativa Liberal, que são claramente segundas linhas destes partidos. Nem o Henrique Freitas, que ainda assim é mais conhecido, é um ex-secretário de Estado da Defesa, é mais conhecido que o coronel Simões de Melo, que era completamente uma terceira, quarta linha da Iniciativa Liberal, e nem Henrique Freitas sequer é um histórico do PSD, que diz, aliás, hoje uma coisa numa entrevista ao Observador, muito curiosa, quando lhe pedem para dizer se preferia o que escolhia, ele que esteve no governo de Durão Barroso, entre Durão Barroso e André Ventura, e ele diz, não me peça mais ou menos isto, estou a parafrasear, a citar de cor, diz, é o mesmo que me pedir para escolher entre Sá Carneiro e Luís Montenegro, portanto, dizendo que considera, e ele que sai do PSD por causa de Montenegro, dizendo que considera que André Ventura é como Luís Montenegro e que Durão Barroso era como Sá Carneiro. Portanto, é isto que está, é este recrutamento que André Ventura está a fazer, e sendo segundas linhas, claramente, do PSD e da Iniciativa Liberal, não estão lá por grande convicção, estão lá claramente porque é uma oportunidade que quiseram agarrar, porque no PSD ou na Iniciativa Liberal não seriam candidatos a coisa nenhuma, aqui serão. Pedro Frazão, à tarde, à SIC Notícias, não foi capaz de dizer onde é que o Chega ia buscar dinheiro para, depois remendou, dizendo que, obviamente, que pôr os idosos a ganhar ao nível do nunca menos do que ganha o ordenado mínimo seria um objetivo, mas depois lá foi dizendo que era faseado e não, e depois André Ventura voltou a dizer o mesmo durante o seu discurso. Isto não é eu ouvi há pouco a preparar convosco a entrevista, ouvi a Abascal dizer o mesmo. Por exemplo, durante a campanha espanhola, não é? Vamos buscar a igualdade de género. Vamos buscar tudo. E depois diz coisas que explicam. Por exemplo, há pouco dizia que, nessa entrevista à Anelma, que iria financiar estas coisas. Estamos a falar de muitos milhares de milhões de euros. As pessoas não têm noção, mas estamos a falar... Isto é simplesmente impraticável. Não tem como acabar. Portanto, ia fazer uma contribuição acabar com uma série de impostos sobre a banca. Sim, valores que desaparecem com a corrupção. Ele acabará com a corrupção. Acaba com a corrupção. 400 milhões para forças de segurança, cortando verbas da igualdade de género, hospitais, mais dinheiro, aumentos salariais para idosos. O discurso depois é muito básico, porque, na verdade, diz estas coisas, depois não tem como as justificar, não tem como as dizer. Em qualquer partido que quer ser poder e que, portanto, e legitimamente o Chega, como outro partido qualquer, tem legitimamente a vontade de chegar ao poder. Convém preparar-se para isso e ter capacidade para governar. Mas ele hoje falou para quem, Paulo? Não, hoje falou para os militantes do Chega, não, falou completamente falou para aqueles que não são militantes do Chega. Falou para os militantes do Chega, falou para aqueles que já estão convertidos, para aqueles que... Bem pode André Ventura, como chegou hoje, a explicar aos jornalistas que o Chega vai ser um outro partido, que vai apresentar propostas, apresenta estas propostas assim, uma lista enorme de propostas, mas depois não tem como justificar qualquer partido de poder tem apresentar as contas para dizer como é que é possível e não é possível, ou não é possível fazer as coisas, e depois, quando vamos ver, o discurso continua a ser um discurso muito básico.
nós contra eles. Continua a ser assim. Continua a ser os nossos imigrantes, que são jovens, que vão qualificados para lá para fora, como se os imigrantes que nós recebemos, que vêm procurar trabalho, estivessem a roubar o trabalho desses jovens qualificados, que não são. Infelizmente, no país, com aquilo que paga, temos que ter imigrantes para entregar as coisas, quer seja alimentação, quer seja outro tipo de encomendas, para conduzir os Ubers, para descascar batatas nas cozinhas, para fazer as camas nos hotéis. O turismo parava se não houvesse este tipo de turistas que André Ventura diz que vem para cá para obrigar as nossas mulheres a usar burca. Isto foi dito no discurso hoje. Portanto, alguém que diz que se quer moderar e que quer apresentar o discurso e que depois anda para trás e para a frente a tentar justificar a questão da imigração, mas de facto esta será, não tenho dúvida nenhuma, a grande causa política de André Ventura nesta campanha eleitoral será a imigração. E assustar os portugueses com um tipo de imigração que é esta, que vem do Indostão, porque as pessoas vêm imigrantes diferentes e ficam com medo do que pode acontecer, reagem mal, e ele vai aproveitar, como já fez hoje na Convenção, e vai fazer daqui até 10 de março. É a grande aposta dele, é a questão da segurança, do medo que causa às pessoas, e portanto vai falar muito das forças de segurança e vai falar muito da imigração e dos problemas que a imigração pode trazer para um país. Num país onde não aconteceu rigorosamente nada a propósito da imigração. Até aconteceu mais com eleitos do Chega do que com imigrantes nos últimos tempos. João, falou apenas, André Ventura, para descontentes e para radicais, ou falou para uma determinada fatia de moderados do PSD? Um género de pescado de olho no outro lado do discurso. Portanto, não... Lá está. Há sempre vários lados do discurso porque não há pessoa ali. Há várias personalidades. Há o André Ventura que quer agradar a toda a gente, como sempre quis, para se afirmar socialmente, sempre procurou isso. Sempre procurou para subir na vida, agradar a toda a gente, a gregos e a troianos. Já era assim na política interna do Benfica e passou a ser assim na política nacional. Não surpreende muito. Portanto, o que é que apela aqui a moderados? Propostas que faliam o Estado? Não me parece. Conversa sobre a imigração, como diz o Paulo e bem, é um motor da nossa economia, não só do setor dos serviços e do turismo, que é essencial, mas do setor da agricultura, que é supostamente um setor fundamental para estas pessoas. Não vejo bem em que é que pode apelar a um eleitor moderado, em que é que uma pessoa que sugeriu discriminação racial dentro de Portugal durante os confinamentos para a comunidade cigana e que sugere que se deve ir à casa das pessoas buscar os filhos da comunidade cigana porque têm de ficar na escola, ao mesmo tempo que propõe... Discurso que eles não, praticamente tentou não ter. Hoje já porque o filão dos imigrantes do Indostão é muito melhor que o dos ciganos, é por isso que ele já abandonou dos ciganos, porque também tinha ali uma incoerência, porque por um lado eram os ciganos que tinham os filhos em casa, por outro lado são os radicais religiosos que ele quer que possam ter os filhos em casa para não terem que ir aprender nas escolas. A incoerência tornou-se tanta que acabou por trocar para o Mas ele acredita, André Ventura acredita que à partida pode chegar aos 20%, andará na casa dos 15%, à partida. Vamos ver o que é que os portugueses vão pensar sobre isso. Mas pode ir aos 20%. Um partido que vá aos 20% aspira a ganhar eleições em Portugal? Em princípio não. Historicamente, em princípio não. Com 20% não ganha nestas eleições, mas faz um caminho para ganhar um dia. Não, certo. E vamos só lembrar-nos do que é André Ventura até hoje. Isto é a quinta vez mais uma moção de confiança que André Ventura é eleito com mais de 90% dos votos nos últimos 4 anos e meio no Chega. Gosta disto até mais do que Kim Jong-un gosta de ser eleito com 99% na Coreia do Norte. E fez questão de estar sozinho na mesa. Aliás, nós estamos a ver essa imagem. Não é? Sim. E sempre sozinho. Nesta maneira de funcionar, anda-se muito à volta da conversa dos resultados. Nas últimas legislativas, menos de 15% demitia-se, era uma vergonha, menos 15%, teve 7,9%. Agora vai ser segundo, não vai? Nas presidenciais, atrás de Ana Gomes era porque ele era o pior político do mundo, tinha que se demitir e tinha que se dedicar a outra coisa porque Ana Gomes era horrível, ficou atrás de Ana Gomes, continuou. Agora também vai ter 20, 30, vai ficar à frente da AD e vai lutar para o primeiro lugar. Isto é a chamada garganta, não é? Há muita, mas depois este discurso eu acho que não cola com a esmagadora maioria dos portugueses. Porque, até o que o Paulo falava agora, esta narrativa do medo. Eu sei que há muitas comunidades em que não se toca com estes imigrantes do Indostão, digamos assim. Mas também há muitas em que há, porque comunidades agrícolas do interior e nas grandes cidades, principalmente em Lisboa. Mas quem vai ao Martim Moniz não tem medo de nada. Não há casos de perigo latente. E os portugueses não são, na sua essência,
anti-imigração. Nós não somos como os franceses, os senhores Le Pen, amigos deste senhor. O Jean-Marie Le Pen, na campanha presidencial de 2002, apoiado por esta filha que gosta tanto de André Ventura, disse que os portugueses que estivessem desempregados em França tinham que ser deportados. Propôs isto. E este senhor agora anda aos beijinhos com É o que André Ventura propõe para os imigrantes. E ele também propõe para isto, é nós não sabermos respeitar o nosso legado nacional. Nós somos o país das pessoas que, tal como estas pessoas que vêm do Hindustão, foram para a França, passaram por vidas difíceis, triunfaram na vida, ajudaram a economia francesa e deram uma excelente imagem de Portugal. Eu não vejo como é que um português que tenha um familiar imigrante, como basicamente todos temos, olha para isto e não se sente insultado por ver insultos a pessoas que podiam ser da sua família. E se formos ao estrangeiro é o que acontece. Lá, agora as comunidades portuguesas, tal como Ventura fez com os ciganos, as comunidades portuguesas passaram a ser os imigrantes bons contra os imigrantes maus. Mas há 30, 40 anos, há 20 anos, os partidos de extrema-direita europeus tinham este discurso em relação aos portugueses. Nós não nos podemos esquecer Ainda disso. tem em alguns sítios. Deixa-me só chamar a atenção para uma coisa que André Ventura hoje no discurso falou de 400 e tal milhões de euros das causas da igualdade de género e que iria retirar esse dinheiro todo para ajudar às forças de segurança. Sim, para fazer um fundo para as forças de segurança. Eu fui à procura de perceber o que é que eram esses 420 e encontrei aqui uma notícia de outubro do Público. O orçamento de 2024 tem mais de 426 milhões de euros para promover a igualdade de género e o que é que Ventura pretende acabar para constituir o tal fundo? O que é que tem este coisa? Tem o seguinte: políticas ativas de emprego e formação profissional, alargamento da gratuitidade das creches, reforço do abono de família, gratuitidade dos passos sub-18 e sub-23. Portanto, André Ventura ou não sabe do que é que está a falar, ou simplesmente quer, para fazer um fundo qualquer, que ele não diz para que é que vai servir, diz só que é para as forças de segurança e para os antigos combatentes, simplesmente vai acabar com o reforço do abono de família, com a gratuitidade das creches, com os passos gratuitos. Esse vídeo que é uma cópia esquisita do Milei, que até faz impressão de ver, ainda tem ele a propor acabar com os orçamentos dos gabinetes ministeriais. Sim, não sei se ele quer que as pessoas trabalhem para os ministros de borla, como é que ele quer fazer, quer fechar o governo, não sei como é que ele quer fazer muito isso. rapidamente, mas eu não quero deixar de ouvir a vossa opinião. Paulo, a lista de deputados da AD na próxima segunda-feira vai ser conhecida. 2 lugares para o CDS, à partida, um deles para Nuno Melo, o outro será para quem? Paulo Núncio? Não sei, muito honestamente não consigo perceber. O que eu sei é que o CDS tem bons quadros, sem dúvida nenhuma que tem bons quadros para oferecer às listas da AD. Muito bons deputados que deixaram de estar com esta maioria absoluta quando o CDS deitou de ter grupo parlamentar. Sendo que alguns saíram do partido, não é? Sendo que alguns mas estão lá, mas como alguns continuam lá e são belíssimos, alguns, aliás, comentam aqui. Os aqui. que saíram foram às reuniões. Sim, e comentam aqui na SIC, tem, por exemplo, há aqui uma boa comentadora que pode ser. Excelente. Que pode ser uma excelente deputada, como era uma excelente deputada. Eu acho que. Cecília Meirelles. Sim, Cecília Meirelles, claro. Eu acho que a AD precisa de outra coisa. Precisa de ultrapassar muito rapidamente a questão dos lugares e de quem é quem e precisa de apresentar uma ideia para o país. Precisa de ir a confronto com aquilo que Pedro Nuno Santos, com muitos defeitos que tenha, conseguiu fazer no fecho do Congresso. Quer ter uma ideia de país, quer mostrar que quer fazer de modo diferente do que fez António Costa. E nós precisamos que a AD, que é a alternativa ao Partido Socialista, apresente uma ideia para o país para que a gente possa discutir ideias e não lugares. O que é que pensas disso? Eu tenho uma nota de pena, que é de Nuno Melo não ser candidato no Círculo de Braga, que é o seu círculo. Também tenho da mesma maneira por Marisa Matias e ser candidata no Porto, em vez de ser em Coimbra. Eu tenho pena que, apesar das pessoas serem melhor conhecidas na sua comunidade e ser boa ideia, em princípio, que as pessoas representem quem os conhece melhor, os partidos estejam numa lógica de taticismo, de paraquedistas, para pessoas que não são dos distritos. Gostava de ver isso menos nas listas da AD, como gostava de ver nas listas de todos os partidos. Tem sido uma constante e é pena. Era bom que localmente os partidos se organizassem para terem os seus melhores e se elegessem, elegiam, se não elegessem, não elegiam. Mas eu não vejo eu não me sentiria à vontade para representar um sítio com que tenho pouca ligação só porque era mais fácil ser eleito. João Maria Joné, Paulo Baldeia, muito obrigado por terem vindo ao Jornal de sábado.